Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos nos reencontrando. Eu sou o professor Cláudio, trabalhamos com o assunto de História para os nonos anos. Bem, no nosso encontro anterior, falamos um pouquinho a respeito do Brasil, especificamente a chamada Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas estava saindo do poder. Agora, nós precisamos entender algumas outras coisas que estavam acontecendo naquela época com um grupo muito especial, o chamado grupo dos ex-escravos. Com a abolição da escravidão em 1888, muitos negros que estavam trabalhando nas fazendas, que estavam trabalhando no campo, tiveram então a oportunidade de sair daquela condição de escravidão e migrar para outras regiões. Um número muito grande de negros africanos decidiram sair da zona rural e foram para as áreas urbanas, à procura de uma melhor condição de vida. Bem, vamos lembrar que dentro da área urbana é onde havia o comércio, onde havia a produção industrial, onde haviam melhores chances de conseguir emprego. Porém, muitos escravos permaneceram na zona rural. Esses escravos que continuavam morando na zona rural acabavam se sujeitando a uma nova forma de trabalho. Por lei, por exigência legal, os donos das fazendas eram proibidos de escravizar os africanos, os negros. Porém, eles alugavam as terras por preços absurdos, eles cediam parte da terra para que o negro pudesse trabalhar, mas naquele sistema de meia produção, tudo o que você produz, uma parte é minha. No final das contas, essas regras não eram tão bem cumpridas assim. Os negros, óbvio, aquele que não era o dono da terra, era muito prejudicado. Enquanto isso, lá na área urbana, os ex-escravos, aqueles negros, eles acabavam tendo que se sujeitar ao chamado subemprego, ao emprego do terceiro setor, a prestadores de serviço. Entravam no comércio informal, tentavam arrumar emprego nas primeiras indústrias que surgiam, mas veja bem, eles não foram capacitados, não foram orientados, não foram nem mesmo indenizados. Não houve uma campanha para acabar com a escravidão e tentar restituir o problema, tentar provocar uma mudança de vida para melhor em relação aos negros escravizados. Houve uma comemoração por parte dos abolicionistas, mas essa comemoração ela não veio carregada também de uma restituição. Para falar a verdade, alguns donos de escravos exigiram na lei uma restituição financeira e ganharam. Eles foram indenizados porque compraram escravos do governo, do Estado, escravos que eram regulamentados pelo governo, e depois o governo cria uma lei e cancela a posse da escravidão. Bem, eles entraram na justiça e ganharam. Alguns fazendeiros chegaram a ser indenizados por terem perdido os seus escravos. Vocês estão entendendo como que a mentalidade ela era extremamente racista e preconceituosa? O dono de escravos, o fazendeiro, ele tinha todos os privilégios. E o escravo, mesmo tendo uma lei que concede direitos, que concede a liberdade, que concede agora a autonomia, não dá condições para que essa autonomia aconteça. Bem, a vida não estava nada fácil para a população brasileira e um grande número de pessoas estavam se deslocando agora para as áreas urbanas. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e naquele lugar um crescimento muito grande urbano aconteceu de forma rápida. Bem, vamos considerar alguns detalhes para isso. Vamos começar. Na época, a vida não estava fácil para ninguém em todo o território brasileiro. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro e lá concentrava uma quantidade muito grande de pessoas, tanto empresários, políticos, ex-escravos, comerciantes. O mundo no Rio de Janeiro era um ambiente efervescente.
o comércio, a cultura, a indústria, tudo estava se desenvolvendo num processo acelerado no que era a capital da época. Porém, os escravos, que foram apenas libertos, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de direcionamento, acabaram tendo que se virar para poder conquistar alguma estrutura na vida. Bem, eles tiveram que trabalhar no subemprego, tiveram que se virar por conta própria e, principalmente, começam a surgir as primeiras aglomerações urbanas que hoje em dia nós conhecemos como favelas ou comunidades. A população que morava nessas regiões que hoje em dia chamamos de favelas ou comunidades, eles viviam em condições extremamente precárias. Saneamento básico praticamente não tinha. Coleta de lixo era insuficiente. Distribuição de água, abastecimento não existia. Eram aglomerados urbanos. Existem muitas literaturas da época que descrevem com mais detalhes como que era essa situação urbana. Começa a surgir então no Brasil uma ideia de reurbanização. O Brasil estava agora nos holofortes do mundo, nós estávamos desenvolvendo uma estrutura republicana, nós estávamos desenvolvendo as eleições, o país estava se industrializando, então tiveram também alguns projetos de reurbanização. Mas, infelizmente, precisamos prestar muita atenção que esse processo urbanizatório que iniciou lá no Rio de Janeiro veio com uma carga de preconceito e de racismo muito grande. Houve até mesmo a ideia do embranquecimento da população. Houve uma campanha para atrair imigrantes europeus, para que o Brasil não ficasse tão miscigenado. Vocês já devem ter ouvido em outros tempos a ideia de que, naquela época, a sociedade negra era inferior. A sociedade negra era limitada, a capacidade do negro era... Bem, não existe comprovação científica para isso. Não existia. Infelizmente, essa ideologia era plantada, era pautada por racismo e preconceito. Precisamos entender que essa mentalidade ela existiu e que ela provocou uma destruição da sociedade, da cultura negra, uma tentativa de aniquilação da cultura e da sociedade negra. Porém, eles resistiram. Alguns exemplos dessa resistência negra podemos identificar, por exemplo, num movimento chamado a Revolta da Vacina. Um surto de varíola, uma doença infecto-contagiosa, estava se alastrando pelo Rio de Janeiro, em vários bairros, tanto bairros ricos quanto bairros pobres, certo? Tanto no centro da cidade, nos casarões, como também nas favelas, nas comunidades, nos cortiços. Havia uma doença que estava se espalhando de forma rápida. Um médico sanitarista, Dr. Oswaldo Cruz, descobriu que era possível resolver o problema dessa doença, dizimar essa doença, realizando uma campanha de vacinação. Bem, como a doença da varíola ela estava provocando um problema muito grande sanitário na região, lá no estado do Rio de Janeiro, então o governo decidiu começar logo essa campanha. Já mandaram produzir as vacinas, compraram as vacinas e começaram um projeto de vacinação em massa. Só que eles esqueceram de avisar a população sobre a importância dessa vacinação. Não houve uma campanha publicitária, não houve um projeto de orientação para o povo, falando da necessidade de ter uma vacina, da necessidade de cuidar do corpo, da necessidade de ter essa vacinação. Resultado, a população se manifestou contra os agentes sanitaristas, contra os agentes de saúde, ao ponto de que, muitas vezes, os agentes de saúde que iam realizar a vacinação nas casas, eles precisavam ir escoltados por auxílio policial, escoltados com a ajuda do exército, senão eles não iam ter acesso às casas. Vamos lembrar também que a campanha de vacinação, ela começou lá nas favelas, começou nos cortiços, começou lá nas comunidades. O povo não tinha orientação.
O povo não sabia para que servia aquela vacina, não recebeu explicação nenhuma e já chegavam, de certa forma, invadindo as casas, realizando um programa de vacinação e depois saíam e mais, usavam a força física para isso, a força militar. Isso causou um conflito muito grande, isso gerou um problema muito grande. As comunidades, os grupos, principalmente os grupos mais carentes, decidiram se virar contra o governo e se manifestar contra os agentes sanitaristas. Resultado, houve uma chamada revolta. A revolta da vacina. A revolta da vacina foi uma reação da população negra que estava sendo tratada de forma extremamente rude e sendo tratada sem orientação. Okay? Foi, notadamente, uma manifestação popular, uma manifestação de um grupo específico. Uma outra manifestação que também merece destaque foi a chamada Revolta da Chibata em 1910. Naquela época, era muito comum que todos os membros do exército tivessem punições físicas, castigos físicos, como forma de punir, como forma de resolver uma situação. O que acontecia? Os militares de baixa patente, os soldados, os cabos, eles sofriam espancamentos se eles cometessem alguma falta que fosse considerada grave. Uma falta de respeito, um erro de atitude, alguma situação que levasse a um descontentamento por parte da elite, da liderança, certo? Uma das punições eram castigos físicos. Só que tem um detalhe. Naquela época, a grande maioria dos soldados rasos, a grande maioria dos membros de baixa patente do exército eram negros, ex-escravos. E um grupo grande de membros de alta patente, os comandantes, eram membros da aristocracia, eram pessoas da elite brasileira, eram pessoas brancas. Aí percebe-se nitidamente uma relação de preconceito e, mais uma vez, a presença do racismo. Um negro chamado João Cândido, ele ficou extremamente indignado, porque um dos seus colegas de farda sofreu uma punição física tão grave que ele morreu por conta dos ferimentos. O colega, ele sofreu mais de 200 chicotadas, provocando vários ferimentos e levando ele a óbito. João Cândido, então, decide começar uma campanha para acabar com as punições dentro das Forças Armadas. A revolta da chibata e a revolta da vacina são algumas das manifestações que nós podemos levantar, nós podemos declarar, deixando bem claro que os negros, eles tinham sua resistência durante aquele período da Primeira República. Eles já se manifestavam, já demonstravam que eles não estavam totalmente subordinados aos mandos, desmandos e a ideia de continuar com preconceito e com racismo. Nesse bloco, nós começamos a falar a respeito dos negros que começaram a ser reinseridos na sociedade após a abolição, mas que não foram orientados e não tiveram os recursos necessários para começarem uma vida livre e independente. No bloco anterior, falamos a respeito do governo Vargas, falamos a respeito da política brasileira naquele período. E no nosso próximo encontro, vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Prepare-se! Quem participou do conflito, como ele começou? Bem, esse é um assunto fantástico. Convido vocês a acessarem o material lá na nossa plataforma educacau.palmas.com.br. Acesse a nossa plataforma. Também tem o nosso canal no YouTube, Palmas Homeschool. Acesse os nossos links. Você tem, dentro desse material digital, vários links que você pode ir clicando e vai ser direcionado para mais conteúdos para você estudar. Mas se você não conseguiu ter acesso à internet nos últimos dias, dê um pulinho lá na sua escola, converse com os seus coordenadores, com os seus professores e pegue o material impresso. Se você tiver acesso à internet, todo esse material ele vem cheio de links para você clicar e descobrir um mundo novo. Mas, se você ainda não está conseguindo acessar a internet, corre na escola, pega o material impresso. Lembrando que o conteúdo de texto, o conteúdo de informações, ele é seu. As atividades você precisa responder e devolver lá na escola, tá bom? Galera, nos vemos no próximo encontro. Valeu, tchau!